Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. O programa Decisões com Astrologia tem por objetivo trazer informações para que a gente possa se conduzir da melhor maneira perante as condições astrológicas, se prevenir de eventuais obstáculos e dificuldades e também se valorizar e se beneficiar dos bons aspectos que o céu reserva para nós. Então, nesta semana, de 3 a 9 de março de 2024, nós temos a força da lua minguante praticamente ao longo de toda a semana, mas para o final da semana começa já a se perceber a energia da lua nova. Mas o que predomina é o quarto minguante que acontece em Sagitário. E aí é interessante essa análise, porque a lua minguante traz para nós uma ideia, um conceito de redução, de diminuição, né? Porque a reflexão da luz pela lua, ela cada dia se torna um pouco menor assim visualmente. Mas o signo de Sagitário é um signo de expansão, de crescimento, de busca de conhecimento. Então essa combinação ela é muito interessante para o aprofundamento das análises, dos estudos, para que a gente vá bem longe, assim, de forma profunda na busca do conhecimento. E qual conhecimento? Um conhecimento que pode e deve ser aplicado na prática cotidiana da nossa vida. Existem aspectos de estudos filosóficos, até espirituais, que são ligados também a Sagitário, mas existem os estudos e o conhecimento que a gente coloca na prática no nosso dia a dia. A simbologia de Sagitário ela é muito interessante, porque ela é representada por um centauro que tem meio cavalo, meio humano. E isso a gente pode observar que existe o lado instintivo dentro da nossa natureza humana e existe o lado racional, o lado superior. Então é do equilíbrio dessas duas partes que nós podemos nos direcionar melhor na vida. Então, com a lua minguante, nós podemos compreender também dentro de nós como é que nós estamos perante o nosso lado instintivo e perante o nosso lado racional. E podemos também, ir mais adiante nisso, examinar o nosso lado material e o nosso lado espiritual. Fazendo essa combinação, a harmonia entre essas duas partes, com certeza a gente pode caminhar de uma forma melhor. Então, num sentido amplo, porém prático, nós temos essa semana para fazer esse trabalho, para melhor direcionar. Quando chegar na lua nova, a gente poder estar caminhando em novos horizontes, concretamente, objetivamente, indo em busca, né, de resultados melhores para a nossa vida. Agora, ao longo da semana, a lua começa, né, minguante em Sagitário, chega em Capricórnio, depois Aquário e lá no dia 9 ela já está em Peixes, no final da semana. Então, esse quadrante do zodíaco é o quadrante da maturidade, porque Sagitário é a busca do conhecimento, Capricórnio já é uma aplicação prática desse conhecimento. Aquário já traz a inovação, a renovação, o que pode ser melhorado, o que pode ser trazido de uma forma mais ampla, mais aberta daquilo que a gente vem fazendo. E o signo de Peixes indica a síntese disso tudo. Então é uma semana muito interessante sobre esse aspecto, sobre esse ângulo de visão. Agora, na lua minguante, é sempre bom para a gente eliminar maus hábitos, vícios, e práticas que não são o que a gente já está querendo se libertar. Então, nesse momento, é um momento para a gente firmar o compromisso e dar início mesmo à eliminação daquilo que não serve mais. Porque tudo que a gente inicia na lua minguante tende a criar raízes. Então, é mais fácil de perdurar aquela decisão, aquela iniciativa que seja tomada nesse período da lua minguante. Naturalmente, não é uma lua muito favorável ao início de novos negócios, mas isso não quer dizer que você não possa dar início a novos negócios. Só precisa saber qual é a natureza desse negócio e saber que iniciando na lua minguante as coisas tendem a demorar um pouco mais, porque primeiro cria raiz para depois crescer, vamos dizer assim simbolicamente, para além do solo.
Então, durante a semana acontecem alguns aspectos que são interessantes. Logo de início, nós temos no domingo, a lua minguante acontece exatamente no domingo, e Vênus e Urano formam uma quadratura que se aplica ao longo da semana. Bom, essa quadratura ela exige de nós atenção, porque é um aspecto que inclina a precipitação em assuntos de finanças, em assuntos de negociações e contratos, tende a inclinar as pessoas a uma certa desavença, a uma tendência conflituosa nas relações entre as pessoas. Então é importante entender que do céu eu não acredito que venham influências negativas. O que acontece é que essa tendência é para que a gente possa perceber quais as pessoas que alimentam a discórdia e quais as pessoas que efetivamente trabalham pela união das pessoas. Então é nesse sentido que a gente pode olhar esse aspecto e ter cuidado no dia a dia, porque fica sujeito a gente se encontrar com as pessoas que promovem a discórdia, com as pessoas que não estão assim bem intencionadas nos relacionamentos humanos. Ora, de um outro lado, não vamos também nos colocar assim como é só os outros, Está sujeito a gente também dentro de nós poder perceber o quanto que nós estamos facilitando as relações ou complicando. Então é importante começar já a semana percebendo esse movimento interno e esse movimento nos arredores de nossa vida, para que a gente possa tomar decisões com mais propriedade. O aspecto de Urano e Vênus, ele não recomenda que se assine contratos e que se firme compromissos de longo prazo, porque a tendência é das coisas não caminharem muito em harmonia. Então, com atenção, com cuidado, a gente pode se conduzir. Novos investimentos não estão favorecidos. Então, se o seu dinheiro está num lugar, deixa ele lá, não mexa ao longo do início dessa semana como um todo, tá? Porque o aspecto exato é no domingo, mas ele se propaga ao longo da semana. Na semana mesmo, nós temos aspectos de Mercúrio, um aspecto positivo de Mercúrio com Urano e uma conjunção de Mercúrio com Netuno. O aspecto positivo de Mercúrio com Urano, ele indica oportunidade para novas ideias, novos pensamentos, uma perspectiva de uma abertura mental para o conhecimento de coisas que tragam modernidade, que tragam evolução, que tragam progresso para tudo aquilo que a gente vem fazendo. Então, é hora de inovar, é hora de pelo menos ter o pensamento inovador, ter uma visão diferenciada de tudo aquilo que a gente vem fazendo. E, naturalmente, esse aspecto favorece a lida com documentos, papéis, com informática, tecnologia, com as coisas modernas também que a gente tem que lidar no nosso dia a dia, bem como para efeito de planejamento, para efeito de direcionamento ou de um novo direcionamento das coisas que a gente queira direcionar. Você precisar protocolar um documento, precisar expedir uma comunicação, esses aspectos são favoráveis para isso também. Quando Mercúrio e Netuno se encontram, a gente tem que ter atenção, porque é como se fosse assim a chegada de uma neblina, onde nós precisamos nos valer dos instrumentos que a gente tem para se conduzir, para dirigir na neblina. Então é hora de ligar o senso intuitivo, a sensibilidade, a percepção que vai além dos aspectos concretos e materiais. E tomar um cuidado bem grande com ilusão, fantasia, com decisões que não têm base na realidade e com movimentos também. Cuidado com a mentira, cuidado, hoje é fake news que chama, Cuidado com as fake news, cuidado com as coisas que circulam, que parecem que é uma coisa, mas é outra. Então essa atenção a gente precisa ter. E no sábado, dia 9, Marte e Urano fazem uma quadratura, que também já vem influenciando desde quarta-feira, podemos dizer assim, e vai continuar um pouco na semana que vem também. Essa quadratura é uma quadratura delicada, porque ela inclina os conflitos, aos embates, as brigas, desentendimentos e até eventuais acidentes.
é uma energia muito forte, então nós temos que ter atenção, ter cuidado ao conduzir veículos, ao lidar com as pessoas, ao tomar decisões. Todos os movimentos exigem uma atenção redobrada, porque é um aspecto que inclina a precipitação e a agressividade. Então, da mesma maneira, num trabalho de autodesenvolvimento e de autoconhecimento, você pode verificar como é que está o seu nível de agressividade e o seu nível de precipitação, para se cuidar, para poder se desenvolver um autodomínio maior e ter iniciativas e ações mais pautadas na realidade, mais pautadas no concreto. Veja só, tem um aspecto que inclina a ilusão e tem um aspecto que inclina a ações precipitadas. Então, todo cuidado é pouco, não é? Porque não tem como a gente lidar com uma energia dessa sem estar prestando atenção, para depois não se arrepender. E também temos um aspecto de Sol em sexto com Urano, graças a Deus, né? Mostrando que para a semana, né, do final da semana e para a próxima semana, as novidades que virão junto com a Lua Nova tendem a ser mais favoráveis e mais positivas do que essa semana. Então, de uma maneira geral, é uma semana que exige de nós atenção e cuidado para que a gente não se precipite e para que a gente caminhe dentro da realidade concreta da vida. A lua minguante, o mapa astrológico da lua minguante, ele é bem interessante, porque há uma concentração de planetas no signo de Peixes, né? Que o Sol, naturalmente, está ali, Saturno, Mercúrio, Netuno, todos em Peixes, né? E isso traz uma energia muito forte de busca por um movimento, mas esse movimento tem uma natureza emocional, porque é Peixes, né? E de um outro lado a gente tem Vênus, Marte e Plutão em Aquário, que é o racional, o mental. Daí se junta com a lua minguante em Sagitário, dentro do conceito que eu falei, tem o racional e o instintivo. Então ficou muito claro aqui, para a minha visão, de que é um momento para a gente compreender como é que está o nosso relacionamento interno, em termos de decisões racionais e sentimentos. Estamos mesmo fazendo aquilo que a gente realmente quer? Porque, olha, eu tenho dito nos meus cursos, principalmente de desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de trabalho, que é preciso ter uma harmonia entre o pensamento, o querer, a vontade e a ação. Se essas três coisas não estiverem em harmonia dentro de nós, dificilmente a gente consegue um resultado positivo. Então, nesta semana, aproveite para examinar isso que eu estou dizendo. Seu pensamento, o seu querer, sua vontade e sua ação estão mesmo em sintonia? Estão mesmo em harmonia? Essa é a pergunta que a gente pode se fazer para poder ter melhores resultados. Eu quero convidar você, mais uma vez, a adquirir o calendário Decisões com Astrologia, porque tudo isso que eu falo aqui é complementado de alguma forma com o calendário que você coloca na sua agenda do Google e ali você pode acompanhar todos esses aspectos dia a dia, como é que estão, se lembrar do que eu falo aqui e também se valer dele, independente de me assistir aqui, você pode usá-lo para efeito do seu agendamento, porque você tem o ano inteiro ali todos os aspectos já descritos. Obviamente, é no computador, é de uma forma sumária para que você tenha ideia se está favorável ou desfavorável para uma coisa, para outra coisa, para você se utilizar. Então, se você quiser conhecer mais também, tem um vídeo explicativo aqui no canal que você pode assistir, é só clicar no link aqui embaixo na descrição, tá? E cada dia tem suas características particulares, né? O domingo é um domingo, vamos dizer assim, acalorado, né? Acalorado no sentido de que Vênus e Urano formam uma quadratura, a Lua e Saturno uma quadratura, a Lua minguante também. Então, assim, e ainda a Lua quadratura Mercúrio, eu posso dizer que é um dia mais favorável para passear no parque, para ir à praia, sem correr risco, fazendo as coisas com calma, com tranquilidade e para se planejar para a semana. Não é um dia muito positivo para muitas coisas. Então, olhar para dentro de si, na lua minguante, é sempre uma boa oportunidade. E tomar a decisão, isso sim, não quero mais
tal coisa na minha vida. Então, tome a decisão, firme essa decisão dentro de você. Trabalhe para que seu pensamento esteja em harmonia com o seu sentimento. A segunda-feira já começa com aspectos mais favoráveis. Eu posso dizer que é um dos melhores dias da semana. Então vamos aproveitar a segunda-feira, olha, para lidar com documentos, papéis, reuniões, fazer planejamento, organização, novas ideias, novos aprendizados. A gente está acostumado, às vezes estamos assim, acomodados no nosso dia a dia. Então na segunda-feira você pode começar a semana já olhando para novos ângulos de visão. Eu às vezes digo assim para a pessoa, você costuma se fazer um movimento naquele dia, ou vai trabalhar, ou vai em algum lugar, um movimento de rotina, faça ele de uma forma diferente, para que você tenha um novo ângulo de visão das coisas. Então segunda-feira é muito boa para isso, e é bom para negócios também, para relações de pessoais. Vamos dizer assim, eu falei que é um momento com que precisa muito cuidado. A segunda-feira tem uma janela de oportunidades. Vamos aproveitar logo no início da semana. Terça-feira continua essa janela de oportunidades com a Lua em Capricórnio, então trazendo o senso da realidade, de concretude das coisas, e os aspectos favorecem a lida com tudo aquilo que seja mais assim de longo tempo, de durabilidade, coisas de responsabilidade. Se você precisa assumir uma responsabilidade, tem algum assunto, por exemplo, legal, jurídico, de documentos oficiais, coisas que têm uma relevância mesmo para a vida em termos de médio e longo prazo, esse dia está bastante favorável. Assuntos imobiliários, por exemplo, fazer reformas, lidar com esses assuntos, tem um favorecimento nesse dia. E também para assumir determinados compromissos. Como eu falei, na lua minguante as coisas perduram, duram mais tempo do que se fosse iniciado numa outra lua. Nesse dia, tudo que precise de desenvolvimento de médio e longo prazo, com expansão e estrutura, há um bom favorecimento. Já na quarta-feira, a Lua continua em Capricórnio e faz aspectos já assim indicando um momento de reflexão, um momento favorável ao planejamento, um momento favorável a uma visão mais direcionada para as coisas, e traz já a força da sensibilidade. Vamos olhar um pouquinho além daquilo que está escrito, né? Como se diz, olhar as entrelinhas, porque às vezes nas entrelinhas a gente encontra o que estava oculto, o que estava escondido. A Lua vai fazer uma conjunção no final do dia com Plutão e isso é um aspecto revelador. Então nesse dia, pesquisas, tanto estudos pessoais quanto pesquisas de mercado, pesquisas e descobertas que a gente precisa fazer, e comunicações, movimentos, transportes, isso tudo está um favorecimento para essas atividades. E de uma forma que eu já venho dizendo, a inovação, a novidade, a tecnologia, tudo isso vem de forma positiva nesta quarta-feira. Já na quinta-feira, já começa a força da lua nova ao longo do dia e o aspecto principal é uma lua em quadratura com Júpiter. Esse aspecto ele desfavorece os assuntos legais, jurídicos, internacionais e também os movimentos de expansão devem ser contidos, porque é um aspecto que inclina ao erro no dimensionamento de valores, a expansão sem fundamento, sem base, sem estrutura. Então é melhor a gente se trabalhar internamente do que fazer grandes movimentações na quinta-feira. Na sexta-feira, o aspecto principal é Mercúrio conjunto a Netuno. Um aspecto que eu já avisei anteriormente, ele tem um lado muito bacana assim, de intuição, de sensibilidade, espiritualidade, muito bom. Imaginação, para os cineastas, para as pessoas de arte, é um dia que pode trazer assim, uma inspiração muito grande para todos nós, mas as pessoas que têm mais essa conexão vão encontrar com mais facilidade. Agora, a vida concreta, material, requer uma atenção, porque esse aspecto pode levar a ilusão, fantasia, decisões sem fundamentação, mentiras, fake news. Às vezes aparece aquela proposta maravilhosa e a pessoa embarca e aquilo não vai dar em nada. Então, muita atenção, muito cuidado nesse dia. E no sábado,
conforme eu falei, o aspecto exato de Marte em quadratura com Urano e logo depois o Sol sexto Urano. Então é muita energia. Urano é uma energia poderosa, energia de explosão. Então muito cuidado nesse sábado com tudo aquilo que você fizer. Não coloque em risco a sua integridade física e muito menos psíquica, né? Para que você possa se conduzir com calma, com tranquilidade. Evite situações de risco, evite situações ou condições conflituosas. Né? Você já sabe que aquela pessoa às vezes pensa muito diferente de você, então evite de debater com aquela pessoa naquele momento. Você entende? É um período que a gente pode ter, assim, procurar ter também um movimento interno para mudar e renovar alguns comportamentos, algumas atitudes que a gente tem. Então, em busca dessa novidade, para que a lua nova chegue e consolide tudo que de novo a gente precisa, é bom você aproveitar o sábado nesse sentido também. Toda essa semana se direciona no sentido da gente se reorganizar para um novo momento que vem pela frente.